Ninguém imagina, mas hoje, a verdade sobre Davi Medeiros vai explodir como uma bomba. Freitas vai descobrir quem esse homem realmente é, e o segredo terrível que ele esconde. E quando tudo vier à tona, ninguém mais vai olhar para Davi da mesma forma. Tudo começa quando Freitas chega a TCA e vê Davi escondido, falando ao telefone com alguém misterioso. Ele se aproxima devagar, curioso, tentando entender a conversa. Davi fala em voz baixa. Não, claro que ninguém desconfia. E nem vai, muito menos o Marco Aurélio. Ele acha que me conhece, mas não faz ideia do que realmente está por vir. Freitas congela. Seu coração dispara. Ele dá um passo para trás e pensa. Eu sabia, tem algo errado com esse tal de Davi. Ele tá escondendo alguma coisa, e eu ainda vou descobrir o quê. Decidido, Freitas vai até a sala de Marco Aurélio. Respira fundo e diz. Me desculpa entrar assim, mas o senhor devia demitir o Davi Medeiros. Marco Aurélio o encara, confuso. O que é isso agora, Freitas? Mais uma crise de inveja? Freitas tenta se controlar. Não é nada disso. Eu só acho que tem alguma coisa muito errada com ele. Marco Aurélio revira os olhos, impaciente. Era só o que me faltava. Virei presidente para ficar ouvindo fofoca de funcionário? Eu achei que você era melhor que isso, Freitas. Mas não, eu sempre acabo me decepcionando com você. Mesmo humilhado, Freitas insiste. Se o senhor não me ouvir, vai estar cometendo um grande erro. Marco Aurélio se levanta, irritado. O meu erro foi ter te contratado. E continuo errando todo dia que te mantenho aqui. Se continuar me enchendo a paciência, eu corrijo esse erro rapidinho. Nesse instante, Davi entra na sala, com um sorriso provocante. Olha só, cheguei na hora certa. Eu adoro um drama. Marco Aurélio ri e comenta. Acredita que esse sujeito veio fazer fofoca de você? Davi se aproxima de Freitas, olhando direto em seus olhos. Ah é? E o que você foi dizer sobre mim, hein? Freitas engole em seco. Olha para o chefe, depois para Davi, e mente. Eu só tô com inveja. Você entrou na empresa num cargo melhor que o meu, só isso. Davi ri com desprezo. Quem nasceu para ser assistente, jamais será diretor. Marco Aurélio solta uma gargalhada. É isso aí. Coloca o Freitas no lugar dele, Davi. Para ver se ele para de se achar mais do que é. Humilhado, Freitas sai da sala sem dizer nada. Mas dentro dele, algo queima. Durante o resto do expediente, ele observa Davi, que faz questão de mostrar que é o protegido de Marco Aurélio. Ele percebe que Consuelo e Marieta também andam desconfiadas. E promete a si mesmo. Eu vou descobrir o que esse homem está escondendo, custe o que custar. Mais tarde, ao sair do trabalho, Freitas encontra Eugênio e conta tudo o que ouviu. Surpreso, o mordomo do Zeltman comenta. Então quer dizer que esse novo funcionário quer dar uma rasteira no Marco Aurélio? Freitas balança a cabeça e responde. Eu não disse isso, mas também não descarto essa possibilidade. Freitas ainda não tem todas as respostas, mas uma coisa ele sabe com certeza. Esse tal de Davi está escondendo alguma coisa. E o pior, ele ouviu o nome de Marco Aurélio naquela ligação misteriosa. Eugênio arregala os olhos, empolgado. Bom, você sabe que eu adoro mistérios, são meus livros e filmes favoritos. Eu vou te ajudar a descobrir quem é esse Davi Medeiros. Mal sabia ele, que essa história é muito mais pesada do que parece. No dia seguinte, Freitas chega a TCA decidido. Ele caminha até a mesa de Marieta, olha para os lados e fala em voz baixa. Eu preciso te pedir um favor. Marieta suspira, desconfiada. Ah, lá vem, sempre que alguém chega de fininho na minha mesa, boa coisa não é. O que você quer dessa vez? Freitas responde. Eu preciso da ficha desse tal de Davi Medeiros. Marieta arqueia a sobrancelha. Dessa vez vou ficar te devendo, porque ele não deixou nada. Freitas se espanta. Como assim nada? Como é que ele foi contratado, sem deixar documento nenhum? Marieta se inclina para frente e sussurra. Pois é. Ele nem passou pelo RH, acredita? Marco Aurélio contratou ele, no boca a boca. Freitas arregala os olhos. Não me diga. Marieta completa, com um sorrisinho. Se quiser saber mais, fala com a Consuelo. Ela já sabe uma dúzia de coisas, mas já te aviso. Esse homem não é nada santo, viu? Freitas respira fundo. Deixa Consuelo pra lá. Eu prefiro descobrir por mim mesmo. Tenho minhas desconfianças, e se eu estiver errado, não quero que uma diretora saiba. Marieta pisca, cúmplice, prometendo guardar o segredo. Pouco depois, Freitas vai até a cozinha, inquieto.
Pensativo, ele murmura. Se aquele cara faz coisa errada, e foi contratado por Marco Aurélio, que também tem o rabo preso, então algo de errado vai acontecer. Mas o quê? Com quem? De repente, Davi surge atrás dele, sorrindo. Olha só, mais uma característica sua que eu não conhecia. Vai ver a próxima é que você é vegano, né? Freitas solta uma risadinha nervosa, mas o corpo inteiro treme. Davi coloca a bolsa em cima da mesa e entra no banheiro. O coração de Freitas dispara. Sem pensar duas vezes, ele abre a bolsa, e lá dentro encontra um documento. O documento de Davi. Com as mãos trêmulas, ele tira várias fotos. Nem lê direito o que está escrito. Mas, de repente, ouve o barulho da porta do banheiro. Davi está voltando. Freitas congela. O sangue parece parar de correr. Ele espera o pior, gritos, acusações, mas nada acontece. Sem olhar para ele, Davi diz: "Que cabeça minha!" Estava com a toalha na mão. Rápido como nunca, Freitas devolve o documento e finge normalidade. Logo em seguida, Davi sai do banheiro, pega a bolsa e comenta, com um sorriso provocante: "Eu ia te convidar para almoçar. Mas eu e o Marco Aurélio vamos numa churrascaria. Você não ia gostar, não é?" Freitas força um sorriso amarelo. "É, melhor vocês irem mesmo." Mas assim que Davi se afasta, o sorriso desaparece. Freitas murmura, entre os dentes: "Eu vou descobrir quem você é, seu infeliz." Momentos depois, Freitas respira fundo e entra na sala de Marco Aurélio. A tensão é visível no rosto dele. "Eu gostaria de ter uma palavrinha com o senhor", diz, tentando manter a calma. Marco Aurélio, impaciente, nem olha para ele. "Não posso. E para falar a verdade, eu não tô a fim de escutar a sua voz." Freitas insiste, com firmeza: "Mas é um caso sério, senhor?" Antes que ele possa continuar, uma voz fria ecoa atrás dele: "Que caso sério é esse?" Agora eu fiquei bem curioso. Freitas sente um arrepio subir pela espinha. A barriga parece gelar. Ele se vira lentamente e vê Davi parado atrás dele, observando cada movimento. "Você, estava aí o tempo todo?" pergunta, engolindo em seco. Davi sorri, com aquele olhar que mistura ironia e ameaça. "Acostume-se com isso, Freitas. Porque você pode não me ver. Mas eu, sempre vou estar vendo você." Freitas sente o chão sumir sob os pés. A respiração fica curta, o medo toma conta. Sem saber o que responder, ele apenas sai da sala, enquanto Marco Aurélio solta uma gargalhada de pura satisfação. Mais tarde, já longe dali, Freitas se encontra com Eugênio e conta tudo o que aconteceu. Eugênio, assustado, pergunta: "E você trouxe o documento? Ou ele descobriu?" Freitas tira o celular do bolso e responde, ainda ofegante: "Trouxe sim, e você não vai acreditar." Antes que ele termine, Eugênio interrompe, arregalando os olhos. "O nome dele, não é Davi." Freitas franze a testa. "Como é que você sabe disso?" Eugênio dá um sorrisinho, típico de quem adora um enigma. "Ah, por favor, isso é o clássico dos clássicos da literatura de mistério. Vamos começar nossa investigação." Os dois abrem seus notebooks e começam a buscar o nome verdadeiro de Davi Medeiros: William Hoffman. Mas, nada aparece. Nenhum registro, nenhuma foto, nenhuma pista. Freitas passa as mãos no rosto, frustrado. "Eu não tô acreditando nisso. Será que eu não vou conseguir uma prova sequer para mostrar pro Marco Aurélio?" Eugênio respira fundo, hesitante. "Eu não queria te falar isso, mas existe um lugarzinho na internet onde dá para encontrar certas coisas que não estão na superfície. Um lugar, mais a fundo." Freitas o encara. "Eu sei do que você tá falando, mas você consegue acessar isso? Porque eu, não faço ideia de como." Eugênio sorri, enigmático. "Ah, meu bem, há tantas coisas sobre mim que você ainda nem imagina." Poucos minutos depois, ele finalmente encontra algo. E quando lê, o sangue dos dois parece gelar. Freitas sussurra, em choque: "Então, ele não é Davi, nem William. Meu Deus, isso é assustador." Eugênio completa, tenso: "E isso não é tudo, ele tem um site chamado Contrate Júlio Santana." Os dois se entreolham, pálidos. Freitas pergunta, com a voz embargada: "Você tá pensando, no que eu tô pensando?" Eugênio responde: "Pior que isso, eu tô vendo. Tem fotos, e tudo mais." Freitas se inclina para a tela, o rosto tomado de horror. "Essa, é a Oder." Eugênio leva a mão à boca, sentindo o corpo arrepiar. "Meu Deus,
você precisa tirar aquele homem da TCA imediatamente. O tempo tá se esgotando, Freitas, e as coisas ainda podem piorar, e rápido. Sem pensar duas vezes, Freitas corre de volta para a empresa. Mas quando chega, o local está vazio. Nem Marieta, nem Consuelo, ninguém. Ele caminha pelos corredores silenciosos e murmura, cansado. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, todos já foram embora. Eu vou para casa do Marco Aurélio. Ele segue em direção ao elevador. Mas, de repente, uma voz ecoa por uma das salas. A voz de Davi. O coração de Freitas dispara. Ele congela, tenta respirar. E cochicha, quase sem som. Não pode ser. Freitas respira fundo, encara o próprio reflexo no vidro e murmura. Dessa vez não vou dar margem para erro. Vou gravar tudo. Com o celular em mãos, ele ativa a câmera, aproxima-se da porta e espia através da tela. Lá dentro, Davi está sentado, limpando calmamente um objeto metálico. Ao telefone, ele fala em tom baixo, mas firme. Sim. Amanhã eu acabo com o Marco Aurélio e com a Leila. Pausa. Quando ele me pagou para fazer aquilo com a Ode, disse que seria presidente da empresa. E veja só. Foi fácil virar diretor de comunicações. Vai ser ainda mais fácil virar presidente. Freitas leva a mão à boca, o coração disparado. Sem querer, deixa escapar um grito abafado. Davi se vira bruscamente. O que é isso? Quem tá aí? Desesperado, Freitas corre pelo corredor. O elevador está aberto. Ele entra e aperta o botão repetidas vezes. A porta se fecha no exato momento em que Davi aparece. O vilão rosna. Maldito! Eu vou ter que ser mais cuidadoso da próxima vez. Mais tarde, Freitas encontra Eugênio e revela tudo. Eugênio, chocado, murmura. Então é isso. Ele matou a Ode. Freitas, com raiva contida. E vai pagar por isso. Eles traçam um plano ousado. Eugênio liga para a família Eutma, fingindo uma homenagem em memória de Ode. Freitas faz uma ligação misteriosa, a voz dele fria, determinada. Amanhã tudo acaba. No dia seguinte, a TCA está em clima de celebração. Freitas entra e sente os olhares o seguirem. Davi o encara, tentando intimidá-lo. Enquanto Eugênio discursa para os funcionários, lembrando os tempos de Ode, Freitas sai discretamente. O corredor parece mais silencioso do que nunca. Mas, de repente, um estrondo ecoa pelos andares da TCA. Vidros vibram. Consuelo arregala os olhos. Isso foi o que eu tô pensando? Silêncio. Olhares se cruzam. E o terror começa. Nervosa, Marieta leva as mãos à cabeça. Foi, meu Deus. O Marco Aurélio não tá aqui. Todos saem correndo pelos corredores da TCA. O som dos saltos e sapatos ecoa até a sala presidencial. Quando a porta se abre, um choque coletivo. Davi está caído no chão. Marco Aurélio, pálido, respira com dificuldade. E Freitas segura um objeto na mão, tremendo. Consuelo, em pânico, pergunta. Ele está? De repente, Davi se mexe. Se levanta devagar, gemendo. Um suspiro de alívio percorre a sala. Marieta, nervosa. Mas o que é que está acontecendo aqui? Com os olhos marejados, Marco Aurélio fala com voz trêmula. O Freitas, ele me salvou. Salvou a mim e a Leila. Leila segura o braço de Freitas, emocionada. Ele foi tão corajoso. Eu nunca vi alguém enfrentar um homem perigoso desse jeito. Todos se aproximam, parabenizando Freitas. Mas ele, com o olhar fixo em Marco Aurélio, diz friamente. Eu só fiz isso, porque descobri que ele queria te matar para tomar a presidência da TCA. Marco Aurélio se vira para Davi, atordoado. Mas esse desgraçado. Eu confiei em você. Freitas rebate, firme. Confiou por quê? Por que você pagou esse infeliz para fazer aquilo com a Ode? A sala silencia. O ar pesa. Afonso dá um passo à frente, furioso. O quê? Eu e a Heleninha confiamos em você. Te colocamos na presidência. E você foi o responsável pelo que fizeram com a minha mãe. Desesperado, Marco Aurélio grita. É mentira. Mentira do Freitas. Ele tá com ciúmes porque não ganhou a promoção. Nesse momento, Eugênio se aproxima, entrega uma pasta para o namorado. Freitas abre os documentos e encara todos. Eu encontrei isso num canto escuro da internet, onde se contrata o que quiser. E o Marco Aurélio contratou esse homem aqui, Júlio Santana. Todos ficam em choque. Freitas vira as páginas e continua.
Nesse contrato, Marco Aurélio escreveu: Eu vou para o hotel preparado, mas não sei se terei coragem. Você vai estar lá para me cobrir caso eu amedronte. E, claro, será pago, faça ou não o serviço. Freitas encara Marco Aurélio e finaliza. E como se não bastasse, ele mandou colocar as digitais da Heleninha, desacordada no corredor. Um burburinho toma conta da sala. Afonso e outros funcionários partem para cima de Marco Aurélio e Davi. A confusão é geral. Instantes depois, a polícia invade a empresa. Marco Aurélio é algemado e levado, sob vaias e gritos de revolta. Enquanto isso, Freitas observa em silêncio. O peso da verdade finalmente revelada. Você achou certo o Freitas ter salvo o Marco Aurélio? De 0 a 10, que nota ele merece? Deixe sua opinião nos comentários. E já tá aparecendo aí na tela mais um vídeo surpreendente da novela. Clique e continue acompanhando essa história cheia de reviravoltas.